aí, meus queridos do F5 Manas, hoje nós falaremos de 3 civilizações que sempre estiveram em contato com o Egito e a Mesopotâmia: fenícios, hebreus e o Império Persa. Vem com a gente! Sejam muito bem-vindos ao canal do F5 Manas. Meu nome é Hilton Rosas e juntos, você e eu, construiremos a sua aprovação. Pois bem, galera, antes de iniciar essa aula, eu gostaria que você deixasse o like nesse vídeo e se inscrevesse no nosso canal. E não esquece de baixar um material didático que vai lhe ajudar muito para que possa acompanhar esta aula. Vamos lá! Para começar, nós iremos falar hoje sobre os fenícios. Pois é, galera, a Fenícia está localizada no atual Líbano, uma faixa entre o mar Mediterrâneo e as montanhas daquele país. A Fenícia constituiu-se em uma região de poucas terras férteis, mas de vastas florestas contempladas com a grande quantidade de cedro, madeira de lei que serviu para que os fenícios pudessem construir embarcações e aí aproveitar a comercialização dessa madeira com outros povos, chegando a fazer contatos com cretenses, gregos, norte da África, fundando a feitoria de Cartago, chegando até a Península Ibérica, onde eles buscavam um molusco que substituía o muris. O muris ou murix era um molusco que se tinha abundante no litoral fenício, do qual eles tratavam ali a cor púrpura, e dessa cor púrpura eles tingiam os tecidos muito requisitados pelas nobrezas das outras civilizações. Este contato e estas relações com outros povos tornaram os fenícios conhecidos pelo fato de realizarem comércio com essas civilizações, o que tornou a elite dessa civilização totalmente voltada às relações de comércio. Isso fez com que os fenícios se organizassem politicamente em cidades-estados como na Mesopotâmia, e algumas dessas cidades foram Tiro, Sidom e Biblos. Estas cidades tiveram regimes governamentais, cada uma ao seu modelo, mas o que prevaleceu entre elas foi o modelo chamado de talassocracia. O que seria a talassocracia? É um conjunto, um colegiado, conseguiam governar e assim gerir essa cidade. Obviamente, a maioria destes eram representantes de famílias comerciantes. E essas famílias comerciantes automaticamente se tornaram a elite da Fenícia. A Fenícia também é marcada pela comercialização não só de tecidos da cor púrpura, mas também de perfumes, óleos aromáticos, o vidro cristalino e outros artefatos que se tinha e absorvia com esses povos em contatos através do comércio marítimo. Os fenícios tiveram contatos com os egípcios, os mesopotâmios e os persas, fazendo ali com que grande parte de sua cultura fosse mesclada com elementos dessas outras culturas. O grande ponto disso é a religião. Alguns deuses de outras regiões eram cultuados dentro das cidades fenícias. Todavia, haviam seus deuses próprios e o mais famoso era o Baal. O que destaca a Fenícia é o fato de que, ao ter contato com esses povos banhados pelo mar Mediterrâneo, ou seja, do norte da África, do sul da Europa e do Oriente Médio, deu a ideia para que os fenícios buscassem desenvolver uma linguagem única do qual pudessem negociar. E aí, a partir desse momento, vem a ideia da construção de um alfabeto, ou seja, a base daquilo que foi o nosso alfabeto, que depois foi absorvido pelos gregos, que dos gregos foi absorvido pelos romanos e tornou hoje que nós utilizamos. A partir do momento que se tem a expansão do Império Persa, a Fenícia fica subjugada a este Império do Irã. Falaremos agora do povo hebreu. Serão precedentes, ou seja, será o povo ancestral dos judeus. Portanto, não há melhor fonte para se estudar a história dos hebreus do que o Antigo Testamento. Se trata principalmente dos primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco.
Fera, se liga só. Para que a gente possa entender a história do povo hebreu, a gente vai ter que dividir a história do hebreu em fases históricas e fases políticas. E essas fases históricas e essas fases políticas estão interligadas. Então é interessante que você tenha total atenção. Pois bem, a história do povo hebreu começa a partir do momento que eles migram, saindo de Ur, na Caldeia, e indo até a Palestina. Esse processo de migração é iniciado durante o período dos patriarcas, tendo como o primeiro patriarca Abraão. Porém, já durante o patriarcado de Jacó, neto de Abraão, a Palestina e toda a região das proximidades do crescente fértil passarão por uma forte seca. E essa forte seca vai fazer com que o povo hebreu migre para o Egito, tentando fugir da fome, irá se instalar no Egito e que terão a proteção dos íxios, pois o Egito naquele momento estava ocupado por este povo, do qual marca a transição do Médio para o novo império na história do Egito Antigo. Lembram? Se não lembram, se liga no card que eu vou deixar a aula aqui para vocês assistirem. Pois então, nesse processo a gente vai ver que após a expulsão dos íxios pelos egípcios, um forte espírito de xenofobia vai crescer naquela civilização lá do nordeste da África e os hebreus ficarão sob a condição de escravos, até que surge a figura de Moisés e conduz o povo de volta à Palestina. Esse período de passagem da saída do povo hebreu e voltando para a Palestina é conhecida como a primeira fase histórica desse povo, o Êxodo. A partir do momento que se tem a chegada dos hebreus lá na Palestina, nós veremos que a Palestina estará ocupada por outros povos. Então esse período vai ser marcado quando as tribos hebraicas serão governadas por chefes que marcavam a chefia política, organizava a religião e, sobretudo, uma chefia militar, para que estes povos fossem combatidos. As 12 tribos hebraicas serão lideradas pelos juízes. Os mais famosos foram Gideão, Sansão, Samuel. Após o período dos juízes e o assentamento novamente dos hebreus na região da Palestina, nós teremos o início da terceira fase política, que é o período dos reis. E aí marcamos este período por os 3 primeiros reis que ficaram também muito famosos: Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o enfraquecimento político dos hebreus promoveram grandes conflitos internos para a questão das lideranças, no caso de quem seria os próximos reis daquele povo. E essas disputas para saber quem era o mais apto promoveu briga dessas tribos hebraicas, das 12 tribos hebraicas. Elas se separaram. 10 formaram o reino de Israel, 2 formaram o reino de Judá. E esse episódio é conhecido como o cisma hebraico. O cisma hebraico, do qual se teve 10 tribos sob o reinado de Israel e 2 sob o reinado de Judá, vai fazer com que as 2 tribos que formaram o reino de Judá sejam conduzidos até a Babilônia, sob o domínio dos caldeus, Nabucodonosor, que a gente viu em Mesopotâmia, que eu vou deixar também nos cards para que você também possa assistir. Ali ficando conhecido esse período como o cativeiro babilônico. Após o cativeiro babilônico, libertados pelos persas, os hebreus puderam voltar à Palestina e restituir o seu reino. E aí acontece a unificação das 12 tribos. Até que, posteriormente, essas regiões serão dominadas pelos macedônios, até os romanos, que exercerão domínio. Nós teremos uma rebelião dentro da Palestina, dentre o povo hebreu, judeu, e isso promoverá a terceira fase histórica do povo hebreu, que é a diáspora, quando o povo hebreu se dispersou pelo mundo, podendo voltar somente à Palestina após a Segunda Guerra Mundial em 1945, que para a história é muito recente. Pois é, galera, esse movimento que moveu a volta dos hebreus judeus para a Palestina é chamado de sionismo. O grande destaque do povo hebreu é a questão do monoteísmo.
devido ao fato deles migrarem muito de região para região, como a gente viu, né? Saiu de Ur, foi para a Palestina, saiu da Palestina, foi para o Egito, do Egito voltou para a Palestina, da Palestina vai para a Babilônia, da Babilônia volta para a Palestina. Dominados pelos romanos, são dispersos pelo mundo. Em 45, voltam para a Palestina. Então, devido a essas grandes migrações que o povo hebreu fez ao longo da sua história, eles sintetizaram todos os deuses em um só. E é isso que vai destacar o povo hebreu, que é a questão do monoteísmo, do qual se trata nas escrituras sagradas para o judeu, no Torá, principalmente pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e contada para nós cristãos no Antigo Testamento. Essa relação fez com que nós tenhamos a importância da história dos hebreus, que é um povo que esteve em constante contato com as outras civilizações do mundo antigo, pois eles tiveram contatos com o Segundo Império Babilônico, do qual, por exemplo, presenciaram a construção do Zigurate de Babel. Nós temos a questão do profeta Elias, quando ele diz que Baal não existe, né, ali com os fenícios. Nós temos a presença com os persas dominando os palestinos na formação do vasto império e por aí vai. Chegamos à nossa terceira civilização, os persas. Nós colocamos os persas nessa questão do crescente fértil pelo fato de que quando eles instituíram o vasto império no Oriente Médio, eles dominaram a Mesopotâmia, o Egito, a Fenícia, a Palestina, ou seja, todas as outras regiões que compunham a região do crescente fértil fez parte do Império Persa. Então é interessante que a gente também fale dos persas para que possa compreender estas civilizações da chamada Antiguidade Oriental. Vamos lá! Pois é, fera! Os persas estavam localizados precisamente no Planalto do Irã. Inicialmente no Planalto do Irã constituíram-se 2 povos, os medos e os persas. Os persas, em sua origem, eram subjugados aos medos, até que Ciro, da família dos Aquimênidas, que irá libertar o povo persa desse subjugo e que irá constituir um vasto império, dominando a Mesopotâmia, a Fenícia e a Palestina. Cambises, seu filho, dá continuidade a essa política de expansão territorial, conquista o Egito. Após Cambises, nós teremos a ascensão de Dario I. Dario é que levará o Império Persa ao seu apogeu, dividindo o império em várias províncias chamadas de satrapias, e essas províncias governadas pelos chamados sátrapas. E esses sátrapas fiscalizados por funcionários da alta corte persa, chamados de olhos e ouvidos do rei. Além de organizar administrativamente o império, Dario também irá constituir uma série de estradas que facilitará a comunicação entre o vasto império com um efetivo sistema de correios, do qual, promovendo a tolerância, ele irá usufruir dessa vasta região, constituindo com isso também um vasto império. Na política expansionista dos persas, Dario irá esbarrar com os gregos na famosa Batalha de Maratona, onde ficará ferido e com esse ferimento virá a óbito. Seu filho Xerxes ascende, toma conta do império e vai dar continuidade à intenção do pai, que era conquistar aquele território do Ocidente, dando início às guerras médicas. Os persas saem derrotados contra os gregos e posteriormente enfraquecidos, são rapidamente dominados por Alexandre, o grande imperador. Mas o destaque para os persas se dá também não só na questão do seu vasto império, da sua política expansionista ou da sua forte organização militar. A cultura da Pérsia é muito interessante porque ele é o primeiro povo, apesar de ser politeísta, trabalhar a questão do dualismo como fé. Então eles acreditavam que haviam 2 forças sobrenaturais, uma do bem, uma do mal.
E esse equilíbrio entre o bem e o mal, onde, óbvio, no final o bem sairia ganhando, era representado por duas forças divinas. A do bem, chamada de Ahura Mazda, e a do mal, chamada Ahriman. A essa religião é chamada de Mazdeísmo ou Mazdreísmo, do qual será sintetizada durante o reinado de Dario por Zoroastro, e aí ficou conhecida também por Zoroastrismo, e seus princípios estão escritos no livro chamado Zend Avesta. Todavia, o interessante deste princípio dos persas é que eles já acreditavam na questão do juízo final, é muito próxima conosco no princípio do Apocalipse. Constituíram no primeiro grande império da antiguidade. Com essa interatividade, promoveram contatos com fenícios, mesopotâmios, hebreus e egípcios. E isso criou uma boa parte das ideias que se tinha ligação do Extremo Oriente com proximidades dali da Índia com elementos do Ocidente. Após a derrota para os gregos nas guerras médicas, serem dominados pelos macedônios, o Império Persa cai. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de baixar o nosso material didático e de compartilhar ele entre teus amigos. Nós estamos com a meta para chegar nos primeiros 1000 inscritos. Então vai lá, se inscreve, deixa o like, compartilha entre os amigos e convence aquele teu amigo que também está de quarentena, que está dentro de casa, a estar acompanhando o nosso canal. Beleza, galera? Beijos, abraços e até a próxima aula. Fui!